Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra trazer um tema que é muito importante nesse momento, né? Já que agora está na fase de saírem as notas do Enem, não sei se vai sair ou se já saiu, mas sei que tá no momento aí, né, de saírem as notas do Enem e de quem tá terminando o colégio ou enfim, escolher que caminho vai seguir, né? Inclusive não era um vídeo que eu estava me programando pra postar hoje, mas que devido ao momento eu decidi adiantar e postar logo pra ajudar vocês, né, que estão nesse momento aí de escolher. Pra quem não sabe, eu já fiz 3 faculdades, na verdade eu faço 2 e uma eu tranquei, eu passei na Federal em dança. E fui, né, presencial, só que depois eu acabei trancando. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal explicando os motivos, né, que me levaram a trancar. E hoje eu faço 2, que é publicidade, propaganda e marketing digital, que são online. Então eu tô aqui pra trazer um pouco pra vocês da minha experiência, tanto de faculdade no geral, quanto da diferença entre faculdade presencial e online, né, pra quem tá precisando escolher nesse momento e precisa de um norte. Então eu estou aqui pra trazer a minha experiência, pra quem sabe ajudar vocês. Bom, então o tema principal desse vídeo, a ideia central, é trazer prós e contras da faculdade online, no caso que é a faculdade que eu faço há mais tempo. Então vai ser uma coisa meio misturada, porque se são prós da faculdade presencial, automaticamente são contras da online. E se é pró da online, automaticamente são contras da presencial, sabe? Então vai ser uma conversa aqui que nós vamos ter e eu vou dar um pouquinho da minha opinião, né, da minha experiência também, até porque eu fiz a faculdade presencial, mas fui por muito pouco tempo, e a online eu já tô entrando no meu 2º ano, né, então eu tenho uma experiência maior, e aí vocês podem também dar a opinião de vocês, a experiência de vocês aqui nos comentários, porque quem sabe uma pessoa que tá precisando escolher, tá indecisa, entra nesse vídeo e tanto no vídeo quanto nos comentários ela acha o seu norte e pra onde ela quer seguir, né? Então a primeira coisa que eu queria falar é que isso aqui é tudo baseado na minha vida, na minha opinião, na minha rotina, tá? Então eu não tô aqui pra dizer façam a presencial que é melhor, façam a online que é melhor. Eu vou dar a minha experiência e a minha opinião, né? Então prós e contras que eu acho pra mim, pra minha rotina, como se encaixou na minha vida. E aí com isso vocês, né, analisam, tomam pra vida de vocês, tentam encaixar e veem o que vocês preferem, né? O que é que vocês vão escolher. Então é o seguinte, eu anotei aqui alguns prós e contras, né? E o primeiro pró que eu acho da faculdade online é que ela tem uma flexibilidade muito grande. Então você faz os seus horários. Isso eu acho muito bom, só que também pode ser um contra, então depende aí da pessoa. Porque já ouviu aquela frase que liberdade demais acaba sendo ruim? Então, pra uma pessoa que tem uma rotina mais corrida, né, principalmente quem já tem filho, né, tem casa pra cuidar, tem filho pra cuidar, trabalha, essas coisas, então ela tem uma rotina um pouco mais corrida. E eu acho que isso é muito importante, essa coisa de poder fazer os próprios horários. Tipo assim, você pega aqueles horários que você tem livre, não necessariamente é um tempo corrido. Você pode pegar, tipo assim, eu tenho, sei lá, 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora à noite, ou 2 horas à noite, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Então 1 hora de manhã, 3 horas à tarde, entendeu? Você pode dar aquela mexida, encaixar na sua rotina, não precisa ser uma coisa corrida. Então você pega, estuda 1 hora de manhã, pra ler uma matéria, pra assistir uma videoaula, né? Porque eu faço faculdade na Estácio, então o ensino da Estácio online, ele tem videoaulas, ele tem o material escrito e tem atividades e tal. Então é uma coisa bem abrangente, né? Tem várias formas de você estudar. Então você pode de manhã pegar, vou assistir uma videoaula do assunto. À tarde você para ler um pouco do conteúdo. À noite você faz alguns exercícios, sabe? Então pra mim isso é muito bom, né? Porque minha mãe trabalha o dia todo, então sou eu que fico mais responsável pela casa e tal. Tenho também os vídeos do canal, né? Tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok. Inclusive esse foi uma das maiores razões pela qual eu decidi no final fazer a faculdade online, essa flexibilidade mesmo. Então, tipo assim, na faculdade presencial você tem ali aquele horário que
a própria instituição monta, né? Então, digamos que você chega lá, se você estuda de manhã, de 7 a meio-dia, né? Eu vou comparar com de manhã porque é a experiência que eu mais tenho, né? Até porque tanto a escola quanto a faculdade presencial que eu fiz, tudo foi de manhã. Então, é a experiência maior e mais recente que eu tenho, então é com isso que eu vou comparar mais. Então, por exemplo, na faculdade presencial, você tem que seguir aquele horário que a instituição estipulou, né? Então, digamos que você estuda de manhã. Quando eu fui presencial era de manhã, então é a experiência que eu mais tenho, né? Então, digamos, não sei, depende de instituição para instituição, mas você começa de 7 a meio-dia, ou de 8 a meio-dia, de 8 a 1, não sei dizer direito. Então, você tem que acordar, sair de casa, ir lá, estar lá no horário que eles estipularam. E você fica lá, obviamente tem intervalo e tal, mas você fica estudando a manhã toda, né? E no online não. Eu prefiro estudar de manhã, mas tipo assim, eu não sento 7 da manhã e paro meio-dia, sabe? Eu tento dividir porque eu acho que também isso torna menos cansativo. Se você fica ali naquele negócio de vem assunto e outra coisa, você pode escolher como você vai estudar suas matérias, como vai distribuir. Então, na presencial, você pega uma matéria, aí você sai dessa aula, vai pra outra matéria que é completamente diferente e aí acaba embaralhando pra mim, né? Porque eu sou uma pessoa meio... né? Então, pra mim, acaba embolando os assuntos. E na online não, eu faço o quê? Pego tal assunto, vou estudar ele em um dia. Aí tem outro assunto que é parecido, aí eu já estudo eles juntos, porque sinto que um complementa o outro. Quando tem um assunto que é completamente diferente ou que eu tenho mais dificuldade, aí eu deixo um dia só pra estudar ele. Por exemplo, em marketing, eu peguei matérias que tinham um pouco de matemática, né? Aquela matemática que também tinha um pouco de física, né? Não era nada muito uau, meu Deus do céu, não sei fazer isso. Mas é realmente porque marketing tem o cálculo de público, né? De análise, essas coisas. Então tem um pouco de matemática sim. Só que matemática sempre foi uma dificuldade pra mim. Então é uma matéria que eu dou uma atenção diferente, sabe? Não é que eu dou mais ou menos atenção. Eu só dou uma atenção diferente e eu tiro um dia pra estudar só ela, sabe? Que é pra eu focar 100% nela e não ter mais nenhuma outra matéria me atrapalhando. Então eu gosto muito dessa liberdade de você poder organizar o seu próprio horário. Tanto horário mesmo, quanto de distribuição de matéria e tal. Isso pra mim é muito bom, pra mim é um pró, assim, acho que é um dos maiores, né? Então, mas se você não tem nenhum problema com isso, né? Se você já tá acostumado também com a distribuição da escola, que é assim, então não sei se pra você pode ser um pró ou um contra, mas pra mim é um pró enorme. Outro pró da faculdade online pra mim, que tem um pouco de relação com o último, é que pra mim ele tem muito menos pressão. No sentido de que tem relação com isso, né, de não você fazer os seus horários, né? Então você não tem que seguir aquilo que alguém estipula, você pode encaixar o que é melhor pra você, né? De acordo com o horário de produtividade, né? Porque tem gente que acorda às 5 horas da manhã pra estudar e acha que vai muito bem. E tem gente que tipo assim, vai 1 hora da manhã, tá lá estudando. Pra mim isso não funciona, sabe? Então, por exemplo, a faculdade presencial nos cursos que eu queria aqui em Aracaju, que é a cidade que eu moro, só tinha, quando tinha, né, em algumas instituições não tinha, inclusive Estácio, que é onde eu faço, não tinha presencial, mas aqui onde tinha era à noite, entendeu? Que foi outro motivo também que me fez fazer online mesmo, porque acabava que não tinha. E eu não queria estudar de noite, porque, gente, de noite, assim, é uma coisa absurda. Pra mim, eu sou uma pessoa que eu simplesmente não funciono de noite. Das 5 horas, quando vai começando a escurecer, 5 para 6 horas, eu já não estou funcionando. Eu estou ali sob a ajuda de aparelhos, entendeu? Então, eu não sou uma pessoa produtiva à noite. Quando dá 6 horas, eu já tô querendo dormir. Então, pra mim, a faculdade à noite não seria produtiva, sabe? Então... por isso que também eu acabei fazendo online. Mas, enfim, indo pra o ponto, né? Que por que eu acho que tem menos pressão? Porque, por exemplo, pra fazer prova. Prova, você tem ali aquele horário. A faculdade online também tem tempo. Você tem 50 minutos pra fazer a prova. E, tipo assim, você abre a prova e você vai fazendo lá as questões. E não tem que ligar a câmera nem nada. Não tem reloginho, tá passando, porque eu fiz alguns simulados no colégio.
quando tava na pandemia, que era online, né? E tinha um reloginho passando. E aquilo me dava uma agonia que eu ficava, meu Deus do céu, podia faltar, assim, meia hora. Mas eu tava, e eu tava nas últimas questões, mas eu tava, meu Deus, não vai dar tempo. E isso, apesar de ter tempo, ele não tem nenhum reloginho. Então eu vou fazendo ali como se eu estivesse fazendo uma atividade, sabe? Não tem aquela pressão de, tipo assim, oi, fulano terminou. Oi, a professora tá fazendo isso. Oi, não sei o que, não sei. Aquela coisa que o ambiente traz, né? Principalmente em prova. Na instituição presencial. Então não tem tanta essa coisa de, meu Deus, fulano terminou, ai meu Deus, será que eu tô atrasada? Será que vai dar tempo? Será que isso? Será que aquilo? Eu vou fazendo e tipo assim, eu sempre demorei pra fazer prova. E as provas da faculdade eu termino, assim, um tempo muito tranquilo. Inclusive eu nunca passei dos 50 minutos. Geralmente, pra eu ter uma ideia, né, só pra não correr o risco de eu perder o tempo, eu ponho um temporizador no celular, sabe? Então eu boto lá os 50 minutos. Na verdade, normalmente eu boto tipo 40, 45, que é só pra avisar, olha, o tempo tá acabando, viu? Adianta aí seu babado. Porque eu não fico olhando, eu só boto e aí, tipo, são 50 minutos pra fazer a prova. Aí eu ponho 45 ou 40, depende da matéria e do dia. E aí eu deixo lá ele rodando. E aí, se ele apitar, nunca aconteceu, graças a Deus, porque eu sempre consegui fazer a prova mais rápido. Eu acredito que justamente por conta da pressão, de não ter tanta essa pressão. Então eu vou fazendo ali como se fosse uma atividade. Quando eu vejo ainda falta muito tempo, então eu não sei te dizer o que é que acontece, né? Se você passa do tempo, se a prova simplesmente fecha, se o que você fez ali já tá bom, se a prova é zerada, eu não sei. E pra mim isso é muito bom, porque eu sempre sofri muito dessa questão de ansiedade, de prova, não sei o que, tanto que toda vez que eu tinha semana de prova no colégio, eu acordava todos os dias passando mal, vomitava, isso e aquilo. Era mais, eu podia saber a matéria assim, de frente pra trás, de trás pra frente, mas pela pressão, por aquela coisa de, meu Deus do céu, o ambiente, sabe, o ambiente, ele molda muito isso. Então, pra mim, isso é muito bom e eu acho que é uma diferença, assim, absurda do presencial pro online. Outro pró que eu acho da faculdade online, que, na verdade, da faculdade no geral, né, é que a gente aprende a se virar sozinho. Só que eu acho que no online ainda é mais porque você não tem ninguém, é literalmente você por você. Porque na presencial, você pode fazer amigos lá, né, e aí acaba que um ajuda o outro. Ó, você entendeu essa parte do assunto? Não entendi, pronto, então você me ajuda, eu te ajudo, a gente se ajuda, sabe? Uma coisa que não tem no online porque simplesmente não tem turma, sabe? Pelo menos onde eu faço, né? Não tem essa coisa de turma, de juntar, você não sabe quem estuda a mesma matéria que você. Você não sabe quem faz a mesma faculdade, na verdade, que você, né? Então é aquilo muito sozinho e acaba sendo um pouco solitário, que é um contra. Então você não tem com quem discutir, a quem pedir ajuda. E aí você acaba que aprende a se virar sozinho, sabe? Isso te ajuda a crescer muito, criar muita independência. Principalmente pra quem acabou de sair do colégio, né? Que é um choque de realidade muito grande essa diferença. Então eu acho que isso é um contra, mas ao mesmo tempo é um pró, porque apesar da dificuldade, você vai se acostumando e uma hora você aprende a se virar sozinho e isso vai te ajudar demais, assim, no resto da sua vida. Gente, o próximo pró, que assim, uma das minhas coisas favoritas é que não tem trabalho em grupo. Não tem trabalho no geral, essa coisa de apresentar trabalho, não tem isso. Isso pra mim é perfeito, porque eu odiava apresentar trabalho no colégio. Quando era trabalho tanto em grupo quanto normal, eu não gostava, porque é a mesma coisa de prova. Eu posso saber o assunto de trás pra frente, de frente pra trás. Só que a minha cabeça, né, ela acabava me sabotando, eu ficava muito nervosa. Eu esquecia tudo. Olha, eu poderia ter ficado horas estudando, poderia ter aprendido o assunto todinho. Eu ia chegar lá, eu ia ficar falando igual um robô e eu ia praticamente só ler o que tinha escrito no slide e o povo ia achar que eu não sabia nada, sendo que eu sabia o assunto todo. Era assim no colégio, entendeu? Então eu sempre tive um problema muito grande com apresentar trabalho. Uma coisa que não tem na faculdade online que eu faço é trabalho, apresentar trabalho. Eu não apresentei trabalho esse ano inteiro, nem trabalho normal, nem trabalho em grupo, não tem nada. A única coisa de tarefa que você tem pra fazer é as atividades mesmo, pra você poder pôr em prática o conhecimento. Mas para isso não tem trabalho, gente. Isso é a melhor coisa da vida. É assim, perfeito. Eu amo, né? Tenho que ser sincera. Eu não gostava de apresentar trabalho, então isso pra mim é um pró absurdo. Outro pró ou diferença, né?
pode ser, o que eu tô falando aqui pode ser pró ou pode ser só diferença, né? Depende da opinião de vocês. Mas outra diferença muito grande é que pode parecer que é a mesma coisa do primeiro pró que eu falei, mas não é. Que é você pode estudar de qualquer lugar, né? Porque no início eu falei que você podia fazer os seus horários, né? Montar o seu cronograma de estudo, tudo bonitinho. E era uma coisa bem mais independente. Mas isso de poder estudar de qualquer lugar é muito bom no sentido de que você não fica preso. Por exemplo, você vai viajar, tudo bem. Se hoje eu precisar viajar, precisar ficar, sei lá, uma semana em outra cidade. Não vou poder porque eu tenho que ir pra faculdade. Não, eu levo meu computadorzinho e vou, sabe? Vou e posso estudar tanto da minha casa. Se eu for dormir na casa de alguém, eu posso estudar de lá, né? Tipo, eu digo passar dias, né? Então se eu for passar alguns dias na casa de outra pessoa, eu posso estudar de lá. Se eu for viajar, eu posso estudar de lá. Então você pode estudar literalmente em qualquer lugar, de qualquer lugar. Isso pra mim é perfeito, perfeito. É uma flexibilidade muito, muito grande, uma liberdade também muito grande. Outro pró que eu acho da faculdade online, pelo menos da minha, é que, na minha opinião, você gasta muito menos material. E olha que eu sempre fui uma pessoa de, tipo assim, comprar 500 canetas, sabe? Ter aquela coisa cheia de frufru, sabe? E, gente, você não gosta. Se você quiser, tipo assim, você não precisa comprar nem caderno, porque, pelo menos na faculdade que eu faço, né? Eles disponibilizam muito conteúdo escrito e que dá pra você imprimir, entendeu? Então tem algumas videoaulas, só que é mais conteúdo escrito, pelo menos no curso que eu faço, né? Mais conteúdo escrito. E aí você pode ali imprimir, você não precisa anotar nada, sabe? Eu particularmente anoto algumas coisas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu aprendo mais quando eu tô escrevendo. Então se eu for ler aquilo que tá escrito, eu posso até entender, mas se eu parar pra ler e escrever o que eu tô lendo, então eu sinto que eu aprendo mais, sabe? Então por isso que eu anoto pelo menos uns tópicos, eu acho que fica bem mais fácil. Mas se você for do tipo que é mais visual mesmo, que aprende com videoaula ou só com lendo alguma coisa, pra mim isso é perfeito, sabe? E eu sinto também que, não sei se é impressão minha ou se realmente é, mas eu sinto que o estudo é muito mais direcionado. Porque, tipo assim, às vezes faculdade ou escola também, né? Tinha vários livros enormes, e às vezes na prova não tinha nem metade daquilo ali, né? E hoje eu sinto que, tipo assim, tudo que eu estudo, eu sinto que cai na prova. De alguma forma cai na prova. Seja diretamente a questão sobre aquilo, ou se, tipo assim, aquilo que eu estudei só ajude a responder aquela questão, sabe? Pra complementar e tal. Mas eu sinto que tudo que eu estudo tá na prova. Nada é desperdiçado, entendeu? Não sei se isso é uma impressão minha, né? Ou se é realmente. Também não sei dizer se a faculdade a presencial é assim mesmo, mas eu acredito que não. Então eu não sei dizer se é uma impressão minha, mas eu sinto realmente que o estudo na faculdade online, ele é muito mais direcionado. Talvez até por não ter, tipo assim, um professor pra estar ali toda hora explicando, não sei o que, ou tá destrinchando muito o assunto, né? Então é aquela coisa mais direcionada. Agora que eu já dei alguns prós, na minha opinião, eu vou dar alguns que eu acho que sejam contra, que na verdade eu acabei já citando, né? Porque como eu disse, tem coisas, tudo tem seu lado, então tem coisas que vão mais pro lado bom, tem coisas que vão mais pro lado ruim, e tem coisa ali que, tipo, depende do momento. Por exemplo, uma coisa que eu vou falar aqui que é um contra, que é muito solitário. Então, tem essa questão da independência, né? Então, você não precisa fazer trabalho em grupo, essas coisas, mas também, de certa forma, é um pouco solitário, porque você não tem absolutamente ninguém pra conversar sobre. Às vezes eu estudo algum assunto e eu fico muito empolgada sobre isso e eu quero discutir sobre isso, até porque eu sou do tipo que aprendo mais ensinando que estudando por si só. E você não tem com quem discutir aquele assunto, sabe? Então acaba sendo um pouco solitário por isso. E outra coisa, eu acho que a faculdade presencial, ela te dá uma vivência muito grande que a online não pode te dar. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando eu fui pra presencial, era federal, né? Então ainda tinha isso. E lá tem gente de todos os tipos. Então tinha eu, que tinha ali acabado de sair da escola, né? E que meu foco era estudar. Tinha gente ali que já era um pouco mais velha e que já era casada, tinha gente que já tinha filho, tinha gente que trabalhava. Então, enquanto eu tava lá preocupada, meu Deus,
tenho que estudar, chegar em casa eu tenho que lavar a louça, arrumar isso, arrumar aquilo, tem um vídeo pra gravar. Tinha gente que tava lá, tipo assim, meu Deus, sair daqui eu vou pro trabalho, depois eu tenho que ir pegar meu filho na creche, depois eu tenho que voltar pra casa pra fazer jantar. Então, são de realidades muito diferentes. E uma coisa que eu achava muito engraçada é que quando eu chegava lá, tipo assim, no colégio, né, é uma turma de, sei lá, 23 alunos e tem todo mundo mais ou menos a mesma faixa etária, né? E na faculdade eu chegava assim, tudo bem, prazer em conhecer, não sei o que. Quantos anos você tem? Aí eu respondia, oi, não sei o que, eu tenho 17. Aí a pessoa olhava pra mim e falava, caramba, você é novinha, né? Eu ficava tipo, como assim eu sou novinha? Tinha gente lá de 20 anos, de 30 anos, tinha gente que eu acho que já tava beirando os 40, que eu não perguntei, né, porque era indelicado. Mas são realidades muito diferentes, então essa questão de realidades muito diferentes te traz uma maturidade e uma experiência muito grande, né? Essa questão da vivência, você sair um pouco da sua bolha, né? Então eu acho que isso traz uma experiência e uma vivência, uma maturidade que a faculdade online não pode te dar, porque você, o seu computador, é aquela coisa bem mais na sua bolha, sabe? Então pra mim isso é muito diferente, principalmente pra mim que não sou uma pessoa muito de sair e tal, entendeu? Tem gente que sai aí, conhece pessoas bem mais velhas, bem mais novas, com realidades diferentes, com vida diferente, rotina diferente, e aprende tudo isso assim, na rua, na vida. Mas pra mim que não, eu senti muito essa diferença na presencial, então é uma coisa que não tem no online. Outra coisa é que você precisa de muita mais disciplina, porque tipo assim, de certa forma, justamente tem uma... e às vezes você precisa tomar aquela coisa de tipo assim, não, eu tenho que fazer isso agora, entendeu? Mesmo tendo prazo, são prazos que em teoria são bem maiores. Por exemplo, para fazer as provas, tem de tal data até tal data. Então eles abrem as provas e deixam ali por um tempo, e tem um tempo limite pra você fazer. O que é que normalmente eu faço? Eu pego, vejo que tal dia vai sair, eu me programo pra na semana que sair, eu já tirar aquela semana pra fazer todas as provas e ficar livre, entendeu? Então eu já faço ali bonitinho, às vezes eu faço 2, 3 provas no mesmo dia, que é justamente pra ficar mais livre. Já teve uma vez que, se eu não me engano, as provas foram liberadas numa quinta, e aí na quinta eu fiz algumas, na sexta eu fiz outras, no sábado eu fiz também mais umas 2 ou 3, não lembro se no domingo eu fiz, mas sei que, tipo assim, liberou na quinta, na segunda eu já tava livre, entendeu? Eu já tava de férias, era no final do ano, e aí agora, né, então na segunda eu já tava de férias, e ainda tinha mais um mês pra eu fazer as provas, mas eu já tava de férias, entendeu? E se você ficar protelando, né, acaba que vai chegar o último dia, você vai ter que fazer todas as provas no mesmo dia, você acaba esquecendo. Então é assim, você tem que ter uma disciplina muito grande por ter muita liberdade. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que às vezes muita liberdade é ruim? Então você tem que ter uma disciplina assim 3 vezes maior. Então isso pode se tornar um desafio. Então foi isso, acho que é basicamente isso. Pra mim esses são os maiores prós e perceberam, tem mais prós e contras pra mim, por isso que eu acabei escolhendo a faculdade. Eu amo a faculdade, poder ter tempo pra estudar, pra cuidar da casa, pra fazer meus vídeos e tudo mais, né? Então é uma liberdade muito grande, eu gosto muito disso. Mas vocês vão pesar aí e ver pra realidade de vocês o que é que vocês preferem, né? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado vocês a tomarem uma decisão, a ter um norte, né? Que tenha guiado vocês de alguma forma e dado realmente uma direção. Então foi isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem sugestões de vídeos, me sigam em todas as minhas outras redes sociais, é tudo @KarenVictoriaV. Lembrando que se vocês querem ver mais essa realidade da diferença da presencial e da online, tem vlog aqui no canal, tanto da aula presencial quanto de um dia estudando na faculdade online. Então é só vocês assistirem, compararem, verem o que é que vocês acham que encaixa melhor pra vida de vocês, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau!